Om Jen Yu Jin Jan San Pema Ge Sardong Pola Yatsen Chugi Nyodrum Ye Pema Jun Je Sudran Kurdu Kadro Mampe Kur Je Sudadrup Che Jinji Lab Che Je So Guru Pe Masi Je Hong Om Jen Yu Jin Jam San Pe Ma Ge Sardong Pola Yatsen Chugi Nyudrum Nye Pe Ma Jun Je Sudran Kurdu Kadru Mampe Kur Je Sudadrup Je Jinji Lab Je So Guru Pe Masi Je Hong Om Jen Yu Jin Jam San Pe Ma Ge Sardong Pola Yatsen Chugi Nyudrum Nye Pe Ma Jung Je Sudran Kurdu Kadru Mampe Kur Je Sudadrup Je Jinji Lab Je So Guru Pe Masi Je Hong Sanje Chodan Suchi Chodam La Janchu Bardu Dagni Chap Suchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Druva Pinchi Sanje Drupa Shuk Sanje Chodan Suchi Chodam La Janchu Bardu Dagni Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Rula Pinchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Suchi Chonama Janchu Bardu Dagni Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Lula Pinchi Sanje Drupashu. Tá bom? Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado. Então, hoje a gente vai concluir essa primeira parte do texto Fases da Meditação sobre a natureza do vazio. O texto ele é dividido em 5 partes, e são 5, como se fossem 5 etapas progressivamente mais desafiadoras, para a gente poder compreender, como se fossem ferramentas progressivamente mais sofisticadas que a gente vai utilizar diante da experiência do sofrimento, diante da forma pela qual a gente lida com a realidade. Essa é a primeira, ela é considerada a fundação, a abordagem inicial, o que não torna ela menos importante ou menos profunda, como vocês vão ver no trecho de hoje, né? Então, por exemplo, a gente quando começa a ver essas diferentes escolas, é muito fácil a gente olhar como se fosse quase torcida organizada de futebol, que a gente vê, esses aqui são do tal time, né? Aqui vem os índios de outro, como se fossem grupos assim separados que a gente pudesse apontar. Mas são estratégias, na verdade é isso, são estratégias de como que a gente lida com o sofrimento, como que a gente lida com as dificuldades, como que a gente lida com a confusão, basicamente. Então aqui é como se fosse um método que funciona, é inevitável.
Ele pode não ser o mais abrangente, mas ele funciona, né? Então, a gente vai ter esse desafio de colocar isso em prática, se desafiar diante de uma experiência intensa, ou mesmo que não seja intensa, mas alguma coisa que nos pegue, a gente, de alguma forma, procurar por esse que está sentindo o desconforto. A gente tentar localizar alguma coisa que a gente possa dizer, isso aqui é estável, imutável, isso sou eu, dentro de alguma bolha que a gente se vê existindo. Então, a gente vai perceber, por exemplo, quando a gente olha desde a perspectiva Mahayana, é muito fácil a gente criticar a perspectiva Shravaka, que é essa que a gente está olhando, por ela não ter a grande bodhicitta, a grande compaixão para beneficiar os seres. Então é fácil a gente dizer isso, né? É fácil dizer que eles estão um pouco autocentrados, preocupados com eles mesmos. A linguagem é horrível, porque a gente já começa a falar deles, né? Os Shravakas, a gente fica procurando onde é que eles estão, né? Vamos acordar eles, né? Vamos dar o dzogchen para eles, para ver se eles acordam e vejam o que é o grande ensinamento. Mas não é assim, é só a gente parar um pouco e olhar para a gente mesmo quando a gente está dentro de uma névoa, assim, uma neblina, uma situação super complicada, super intensa, aquelas que a gente não consegue nem dormir à noite. É óbvio, naquele momento, tudo que a gente quer é que essa situação termine de uma vez. A gente não consegue enxergar mais longe do que isso. Então, são etapas progressivas, fases da meditação, como o próprio Kempo fala, né? Então, quando a gente olha para essas diferentes abordagens, elas, ao mesmo tempo, elas não representam blocos estanques. A gente vai perceber que tem áreas da vida que a gente consegue utilizar ferramentas mais sofisticadas, que a gente, por ter algum grau de liberdade diante do que está acontecendo com a gente consegue olhar para o outro no mundo dele, a gente consegue olhar e querer que ninguém passe por aquilo. Então, isso já é um grau de liberdade que a gente está exercendo diante do que estiver acontecendo com a gente. Mas vão ter momentos difíceis, né? Que vão acontecer no meio da vida. Não tem nem como escapar. E dentro disso, a abordagem Shravaka é o que vai nos salvar, basicamente. Então, essas ferramentas, elas não são ferramentas, e cada uma delas progressivamente mais sofisticadas, elas são ferramentas que a gente simplesmente pode imaginar de se dar o luxo de criticar como alguma coisa inferior, ou de imaginar, tipo assim, dessa água eu nunca beberei, né? Não é assim. A gente, diante de certas circunstâncias, o que a gente dá conta naquele momento? A gente vai perceber que, diante de muitas circunstâncias, a gente vai dar conta da abordagem Shravaka. Ela é o que vai fazer a gente respirar, pelo menos, né? A gente vê que não tem um chão ali dentro. Então tem alguma coisa desmoronando e a gente tenta se segurar em algo. E esse ser que tenta se segurar em algo, onde é que ele está? Então o Trungpa tem essa imagem, né, que eu sempre retorno a ela. Ele diz, o Sansara é assim, é como alguém que é arremessado de um avião sem paraquedas. Essa é a má notícia. A boa notícia é que não tem chão. Aí ele usava essa imagem para falar do Sansara, né? A gente não tem paraquedas, mas ao mesmo tempo não tem chão. Isso é um paradoxo e é aflitivo, né? E ao mesmo tempo é libertador pensar que não tem um chão. Mas por que parece aflitivo? Porque a gente, dentro de alguma coisa que a gente estiver vivendo, a gente quer um chão. Quando esse chão ele está presente para nós, a gente não tem noção do quanto aquele chão ele é importante, porque ele como que forma o cenário da nossa vida. Então a gente pode imaginar que a gente pode se livrar de alguma coisa. Só que a gente, quando se livra de alguma coisa, tem um cenário inteiro que desaba. E aí a gente percebe que a originação dependente sustenta muita coisa, né? Então a gente vê que o buraco é bem embaixo. Ainda assim, a gente vai usando, né, ao longo do livro, como a gente vai vendo, o Kempo Tsutringyamso, ele vai trazendo essas perspectivas progressivamente mais sofisticadas e desafiadoras ao mesmo tempo, da gente olhar para aquilo que vai acontecendo com a gente, né? Ele vai nos desafiar a conseguir olhar para essas coisas desses lugares, né? Então, para muitos de nós que
provavelmente por dentro da conexão com o Sébio, com Alan Wallace, por exemplo, né? A gente começa muito facilmente, ainda que a gente ouça sobre Shamatha e sobre fundação, a gente de uma maneira muito direta é apresentado já a perspectiva de Dharmakaya, da natureza da mente, né? Que é maravilhoso. Mas quando a gente olha a perspectiva do caminho, é muito curioso que, ainda que a gente fique contemplando as coisas como Dharmakaya e assim por diante, o que está legítimo, né? Os ensinamentos são assim. Ao mesmo tempo, pode ser que a gente esqueça da gente mesmo ali dentro. Então, é muito curioso que o ensinamento comece justamente por aquele que a gente achou que tinha se livrado, que era a gente mesmo, né? Então, a gente achou que tinha se livrado da gente. O Charvakayana, ele vem mostrar que a gente vai junto, até o fim do caminho, para o bem e para o mal. Então, a gente fica lá quase como uma espingarda cósmica, dando tiro nas coisas para ver se elas esvaziam, mas a gente está lá fortão, né, com toda a nossa confusão. Então, o Shravaka, ele vai fazer esse trabalho muito compassivo de relembrar sobre a ausência de solidez da nossa sensação de identidade. Toda vez que a gente estiver passando mal com alguma coisa e a gente estiver tentando esvaziar o que estiver fora da gente, é como se o Shravakayana dissesse, respira um pouco. E agora olha para dentro. Pergunta, quem é esse que está agora sufocando? Onde é que ele está? Do que ele é feito? Tenta encontrar ele. Aí, como a gente vai ver nos 5 skandhas, a gente não encontra. Então a gente olha para dentro das formas, a gente não encontra um eu dentro das formas. Ainda assim, parece que tem, né? Então esse paradoxo, ele é importante para a gente contemplar. Então a gente, quando mora dentro de uma casa, dentro de uma cidade, tem uma vida dentro de um lugar, a gente diz, bom, isso aqui é a minha casa, isso aqui tem a minha cara. É muito gozado, né? Por exemplo, a gente quando vai na casa das pessoas, agora menos, né? Porque enfim, tem pandemia, mas um pouco pelo Zoom a gente adivinha. A gente vai dando uma olhada, a gente vai percebendo que a casa tem um pouco a cara da pessoa, né? Se a gente fosse andando pelos quartos, né? Pela cozinha, pelo roupeiro, a gente vai vendo um pouco a cara da pessoa, né? Pela distribuição da decoração, né? O estilo e tudo, né? Tem um pouco a cara da pessoa. Aí é como se a pessoa ela fosse aquele ambiente. Aí tu tira a pessoa daquele ambiente, ela vai passar um pouco mal. Ela vai ficar lembrando. Então a gente se identifica, tem um eu ali. Aí tem as sensações. E a gente se identifica com as sensações. A gente diz, não, mas isso aqui é só apego, isso aqui é só raiva, isso aqui é só desejo. E não é, ao mesmo tempo é. Como que é, né? Como que tem esse desconforto. Então, o Kempo, o Tsutrin Gyatso, ele vai nos fazendo olhar, né? O que é esse desconforto que surge quando a gente olha? Ele não está muito preocupado com uma abordagem filosófica, porque mesmo que a gente resolvesse a perspectiva filosófica, então, quem é esse eu que faz a pergunta que não tem um eu? O que é isso que se dá conta que não tem um eu? É como se ele fugisse, porque ainda que ele respondesse, a gente, quando se depara com as formas, a gente se perturba. Tem alguém que se perturba com as formas. A gente, quando é invadido pelas emoções, pelas sensações, a gente se perturba, a gente se identifica. A gente, quando olha para as coisas, a gente percebe as coisas, a gente se identifica. Quando vem as formações mentais, né, vem os ventos kármicos, a gente se sente mais a gente mesmo se a gente faz as coisas do nosso jeito, um jeito kármico. Se não for feito do nosso jeito, parece que tem alguma coisa errada. A gente está cheio desses exemplos, né? Então, se não for primeiro refogar e depois não sei o quê, para depois comentar o jeito, né? Quando a gente vai ver as 4 montanhas, a gente vai percebendo isso, né? Por exemplo, envelhecer não diz respeito apenas a ficar velho, enrugado, né? Envelhecer diz respeito a gente ter um conjunto de marcas kármicas que a gente já não está mais disposto a abrir mão delas. Isso é um sintoma de envelhecer, não diz respeito à idade, diz respeito a gente não estar disposto a ultrapassar aquelas estruturas kármicas, né? A gente, por exemplo,
vai se mudar para um outro país, se for o caso, a gente vai fazer questão de tornar aquilo a nossa própria cara, né? Então, se a gente fosse para a Índia, a gente vai procurar um hotel que tenha uma cara do nossa casa. A gente não necessariamente está a fim de ver como é que os indianos vivem, né? E assim a gente vai indo. A gente fica levando o nosso mundo para os lugares que a gente vai, né? A gente tem essa resistência. Então, formações mentais. Aí a gente diz, não, eu sou assim e pronto, chega. Consciência, né? A gente tem essa identificação, a gente está consciente de que a gente é aquilo, como se não fosse possível. Então, são diferentes formas da gente contemplar, jeitos da gente contemplar essa sensação de ter alguém do lado de dentro. Então, como que é esse do lado de dentro, né? A gente passa batido o tempo todo, né? Então, ao longo desse primeiro capítulo, o Khenpo Tsutrim Gyatso, ele foi nos convidando a olhar para isso, né? Então, a gente foi até a página 40, e a gente vai hoje, então, concluir essa parte final, né? Então, para quem tem o texto, na página 40, embaixo, tem um subtítulo, né? Que diz o fruto da prática Shravaka. Tá? Diz assim. Aí diz assim: o nosso apego instintivo, emocional, ou a fixação a uma vaga noção de eu é fonte de todo o nosso sofrimento. Isso aqui já é super profundo, porque a gente começa olhando a causa do sofrimento como sendo o outro, né? Isso aqui é uma super maturidade, a gente olhar para a causa do sofrimento como sendo atrelado também à perspectiva que a gente está assumindo, a esse eu do lado de dentro. É como se fosse um pouco a própria pessoa trazer a responsabilidade para a forma pela qual ela está olhando o que ela está vendo. Então, não significa o outro extremo, né? Que então ela, independente do que aconteça, é tudo culpa dela, né? Isso seria um outro extremo. Mas é perceber a nossa parte ali dentro, é perceber a nossa intransigência, tem uma fixação a alguma coisa. Então, isso aqui já é super profundo. O que decorre disso? A partir da ideia de um eu, vem a ideia de um outro. É do apego ao eu que surge a ideia de um outro. Também o desejo, o ódio e a ilusão. Existem muitos tipos de desejo, incluindo a ganância, a inveja e a avareza. O ódio pode assumir a forma de ciúme, raiva e ressentimento. A delusão inclui um estado mental sem clareza, sem discernimento e confuso. Desses estados mentais doentios surgem ações motivadas por eles e os seus resultados. Os resultados assumem a forma de todos os tipos de sofrimento, dos quais não se pode escapar enquanto houver apego aos skandhas como se fossem o eu. Isso aqui já é super interessante de olhar, né? Ou seja, enquanto a gente tiver apego aos 5 skandhas como se fosse um eu, a gente não tem liberdade diante do karma. Porque a gente pode pensar, né? É como a gente está em casa e pensa, pô, eu vou ali na geladeira pegar um negócio. Não vou. Já jantei, por hoje chega. Fiz esse voto, não vou. Aí a gente fica ali lutando contra o impulso de ir na cozinha. Não vou. Já passou das 8, eu prometi para mim mesmo que não, só água. Aí a gente fica ali com aquela, né? Eu vou ou não vou? E a gente, é muito interessante, por exemplo, né? Como tem apego aos 5 skandhas, a gente pode gerar um super eu que se sente forte porque não cedeu à tentação de ir até a cozinha. Ele não foi. Só que tem um eu monstruoso ali que não foi até a cozinha, que pensa que está mais liberto. O buraco é muito embaixo, porque não é simplesmente não ter vencido a tentação de não seguir o impulso. Apego à forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Então, o karma não é simplesmente não seguir, é como que a gente vê as coisas, né?
naquele momento, é muito interessante perceber essas nuances, né? Porque a gente pode perder, a gente pode passar 1 hora ali lutando contra aquele karma, a mente está super estreita, a mente podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela está ali preocupada, ela está ali tentando se justificar. Aí ela vai para argumentos nutricionais. Não, mas é caloria, não, essa hora não dá. Também ficar empachado, depois para dormir é ruim. Aí a gente fica tentando argumentar com o karma, né? A gente barganha, aí o karma começa a barganhar. Tá, mas então é só um pedaço menor. Aí o karma, ele tenta barganhar com a gente. E assim, a mente está super estreita, a mente podia estar fazendo qualquer coisa, mas a mente está ali. Então, isso que ele diz, né? Enquanto houver identificação, a forma, sensação, percepção, formação mental, consciência, não tem real liberdade diante do karma, né? Real liberdade. Então, não que essa liberdade de simplesmente não seguir o impulso, ela não é interessante. Ela é interessante, mas ela é uma coisa muito inicial. Ela está na categoria de disciplina, basicamente. Ela não está na categoria de lucidez. Ela está na categoria de disciplina. Ele vai falar, dessa forma, a única maneira de remover os sofrimentos é realizar que os skandhas não são o eu. A sabedoria, a prajna, que realiza o não eu, é como a luz que remove as trevas. Assim como as trevas não podem existir na luz, o sofrimento não pode existir na luz da sabedoria. Onde houver sofrimento, a fixação a um eu também deve estar presente. Então, isso aqui é uma chave para a gente olhar, né? Então, a gente está dentro de uma experiência de sofrimento, de aflição, de angústia. Então, tem alguma fixação. Ou seja, o sofrimento surge da fixação. Isso é uma chave para a gente entender o sofrimento. Tem uma fixação. Fixação ao quê? Aí a gente vai ter que olhar, mas o que é que eu estou aqui fixado, intransigente, eu não abro mão. Então, o sofrimento, ele é proporcional ao apego, à fixação. Então, é uma chave para a gente entender, por exemplo, a primeira nova verdade, né? O sofrimento vem de uma intransigência, alguma coisa que a gente não necessariamente está disposto a olhar. Ele vai falar, né, umas páginas antes aqui, que a gente tem uma resistência emocional a encarar isso, né? Mas não que a gente vai precisar pegar uma espada simplesmente e rachar o karma no meio, né? É como que a gente olha, né? E olha de novo, e olha de novo. Aí ele vai derivando. Então ele diz assim, onde há fixação a um eu, a ignorância do não eu deve estar presente. A única maneira de remover o sofrimento é, portanto, remover a ignorância que causa fixação ao eu. Então é a dualidade, né? A ignorância aqui é a dualidade. Aí vocês vejam. Assim, o objetivo dos Shravakas é a remoção do sofrimento. É compassivo. A gente pode olhar assim. Ou seja, se a gente se interessa por entender como que o sofrimento surge, como é que a gente se enrola, né? Como é que a gente se complica, como que a gente não consegue aparentemente superar, isso é o Shravaka nos interessa. Esse é o interesse dos Shravakas. Eles estão interessados nisso. E esse objetivo ele é chamado de Nirvana, nessa perspectiva aqui. Aí o Kempo, o Tsutringyaltso, ele vai fazer esse comentário, né? Ele vai falar, Shravaka, ele não está tentando remover o sofrimento de todos os seres. Porque ele, talvez naquele momento ele não consiga alcançar isso. Talvez a neblina, a névoa que surgiu diante dele é tão espessa, tão intensa, que tudo que ele quer naquele momento é ver um pouco mais. Ele não quer assim o cosmos, né? Ele quer se livrar daquela neblina, daquela névoa. Então, ele não está conseguindo, naquele momento, remover o sofrimento de todos os seres. Nem está tentando alcançar o estado de um Buda. Ele não tem a perspectiva
A linguagem é horrível, né? Porque é como se a gente estivesse falando para alguém que a gente botou diante de um paredão agora, quase numa cruz, né? Que a gente vai crucificar agora o Shravaka, né? Então não é assim, né? A gente se vê nesse lugar, né? Ou seja, a gente se vê num lugar estreito, a gente não está assim preocupado com todos os seres, né? Então, a gente, quando está nessa perspectiva, a gente não tem a perspectiva, o discernimento, a gente não tem a convicção necessária para fazer isso. A gente não sabe nem se a gente quer. A gente quer se livrar. Agora, se essa coisa cósmica a gente quer que aconteça, aquilo a gente não sabe se quer realmente, né? Aí o Kempo fala, né? O seu objetivo é relativamente modesto. É simplesmente remover a causa do seu próprio sofrimento. E quem nunca, né? Essa é a nossa condição básica, basicamente. O resto, a gente está arranhando, né? Mahayana, a gente arranha, o Bodhisattva, a gente arranha. Mas se a gente der uma olhada, assim, de baixo para cima, né? Como que a experiência kármica nos arrasta, a gente vai ver que é muito como isso daqui. Aí o Kempo vai falar sobre isso, ele vai dizer, no entanto, não se pode dizer que a percepção que se tem da natureza do vazio, aqui, na perspectiva do Shravaka, não seja bastante profunda. Vocês vejam o que ele fala. Disse que corresponde à realização dos bodhisattvas, do primeiro ao sexto níveis, e remove as vendas da ignorância e equívocos que tornam os níveis mais profundos e sutis da natureza do vazio tão inacessíveis. Esse comentário aqui é muito importante, porque se a gente, por exemplo, ficar sempre olhando para, procurando contemplar a natureza do vazio, a vacuidade das coisas que a gente percebe como externas, e a gente nunca olha para dentro no sentido do corpo, das formas e das sensações e assim por diante, é como se essas dimensões muito sutis e profundas da natureza do vazio, elas vão seguir inacessíveis para a gente, porque é como se elas ficassem escondidas por dentro do corpo, por dentro das sensações, por dentro das marcas kármicas, né? É muito profundo isso. Portanto, ao percebermos o vazio do não-eu nos 5 skandhas, estamos preparando o caminho para os veículos superiores, cujo objetivo não é apenas remover o próprio sofrimento, mas o sofrimento de todos os seres. Para isso acontecer, tem esse tema aqui, né? Essa parte aqui é muito boa, porque agora ele vai começar a falar sobre métodos de meditação, sobre tudo isso, né, que a gente tem visto aqui, né? Ele vai dar dicas, ele vai sugerir, né, como fazer, que é, enfim, o que nos interessa, né? Ele vai falar. Quando as fases da meditação sobre a natureza do vazio, elas são ensinadas, muitas vezes se tem pouco tempo para meditar sobre uma fase antes de ser introduzido à próxima. Porém, é melhor estabilizar cada fase por sua vez e praticá-la até que surja alguma experiência definida. Ele deixa isso aqui em aberto, né? Então, por um lado, nos salva, né? Porque se a gente fosse realmente esperar acontecer alguma coisa, eu não sei, semana que vem a gente seguiria, então, capítulo 2, né? Como ele deixou assim em aberto, a gente fica com esse desafio, né? Vamos dizer, até a quarta da semana que vem, a gente praticar um pouco como ele vai falar agora, né? Então ele vai falar, é importante ter um horário regular de meditação, começando com períodos de 15 a 30 minutos, pela manhã e à noite. Então, o momento, é melhor a gente pode olhar assim, meditação, mas aqui, ao mesmo tempo, ele está falando em familiarização.
Ele está falando em contemplação. A gente se familiarizar com esse eu que se apega, com esse eu que se sente aflito, com esse eu que está agoniado. A gente olhar para ele, porque é como se ele nos arrastasse, né? Ele nos leva para um lado, ele nos leva para o outro. Se a gente simplesmente fizer shamatha, a gente vai tirar o pé do acelerador, mas a gente não necessariamente vai olhar para isso, né? A gente só relaxou um pouco, mas daqui a pouco o embalo retorna. Então essa prática de parar e olhar, mas o que é isso que está aqui? Então a gente vai precisar tirar um tempo do dia para olhar para isso, né? A gente relaxa o resto. A partir daí, pode-se meditar passo a passo, por períodos cada vez mais longos. Assim como no estudo e na reflexão, no princípio, é necessário um certo grau de perseverança e esforço, mas nunca se deve deixar a mente ficar muito tensa. Então, tem um nível de esforço envolvido, né? Porque a gente está lá, a gente queria relaxar, de repente, não, peraí, eu tenho que contemplar, quem sou eu dentro disso daqui? Então tem um pouco de esforço. Então um pouco tem um esforço, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que depois soltar. A gente solta um pouco o esforço de contemplar, a gente relaxa. Daqui a pouco a gente olha de novo, a gente relaxa. Então é como se fosse um efeito sanfona, um pouco a gente aperta, um pouco a gente solta. Então isso é o que vai produzindo como se fosse uma afinação, que é o que ele vai falar aqui. Lembre-se do exemplo do músico afinando as cordas do seu instrumento. A tensão deve ser exata, nem apertada demais, mas também nem muito frouxa. Escolha um horário definido pela manhã e à noite para se sentar em meditação. Sente-se em uma boa postura de meditação e sempre comece tomando refúgio, despertando a motivação de bodhicitta com o propósito de obter iluminação para o benefício de todos os seres. Então a gente quando faz, por exemplo, a prece das 7 linhas, isso já está incluído, né? Porque a gente está aspirando nascer como Guru Rinpoche, a gente está aspirando seguir os passos de Guru Rinpoche e a gente está pedindo que ele ofereça as bênçãos de Guru Rinpoche, as bênçãos da visão de Guru Rinpoche. A gente quando faz as preces de Bodhicitta, por exemplo, a gente está fazendo isso. Então, a gente pode pensar que a gente poderia só sentar. A gente pode. Mas se a gente fizer isso antes, é como se a gente colocasse não só um perfume, mas é quase como a gente entrar dentro de um barco, a vela, e a gente posicionar. A gente não tem como controlar a direção do vento, mas a gente pode posicionar a direção da vela, né? A gente não vai amar, não vai fazer força, a gente só posiciona para cá e deixa o vento soprar. Então, isso é um pouco fazer as preces no início, né? A gente posiciona a vela e deixa o vento soprar. Aí quando o vento soprar, a gente vai andar. Quando não tiver vento, a gente vai ficar parado. Mas a gente posicionou, uma hora o vento vai soprar. Então, essa dimensão da gente se posicionar, ela é super importante, né? E no final, a gente faz a dedicação, né? A gente dedica os méritos. Quando começar a prática, reflita por alguns momentos sobre o significado do não eu e investigue da maneira explicada acima. Então, por exemplo, uma sugestão é vocês estarem com o próprio livro, ou vocês terem guardado trechos, frases que tocaram vocês, ou parágrafos que tocaram vocês, que vocês acham que vale a pena olhar, né? Então, essa prática do pensar, contemplar, repousar, ela é uma prática em que a gente senta e tem um papel na frente, literalmente. A gente não está simplesmente solto, né, como se a gente lida com shamatha, né, que a gente tem um foco muito específico, mas aqui a gente literalmente tem um roteiro. Então a gente pode selecionar frases, selecionar trechos, né, que tenham essa conotação de uma pergunta aberta.
ela não é uma pergunta que fecha, que necessariamente vai nos dar uma resposta objetiva. Ah, entendi. Ah, então tá. Agora a pessoa se levanta e vai fazer alguma coisa. Não. Ela é uma pergunta que nos deixa com uma cara meio estranha, né? Então ela é como se é uma pergunta que aparentemente a gente quando faz a pergunta parece que a gente quer andar para frente. Só que essa pergunta nos joga para trás. Então ela tem um efeito inverso do que a gente poderia imaginar, né? Então a gente quando faz uma pergunta no Sansara, a gente quer ir para frente, né? No sentido que a gente quer andar para cá. Aí quando a gente faz dentro desse contexto da contemplação como ele sugere, ela nos arremessa para trás, no sentido da gente agora tá vendo coisas que já estavam presentes e a gente não estava se dando conta. Então, é um método muito interessante, porque o ponto todo é uma dimensão não cognitiva que vai acontecer. Só que a gente usa um processo cognitivo de fazer perguntas aparentemente um pouco teóricas. Mas o que nos interessa aqui é a dimensão da experiência, né? O que acontece quando eu faço essa pergunta, quando eu contemplo isso? A gente repousa na experiência daquilo, relaxa um pouco. Aí a gente faz mais uma pergunta ou duas. A gente repousa na contemplação. Aí, pouco a pouco, a gente vai se dando conta de dimensões nossas que estavam ali funcionando como uma engrenagem que estava escondida. E agora ela como que começasse a se revelar. A gente começa a ver pedaços dos rolamentos e das coisas todas que estavam lá e a gente não via. Então, quando começar a prática, reflita por alguns momentos sobre o significado do não eu. E investigue da maneira explicada acima. No entanto, esse comentário aqui é muito importante. Depois de desenvolver um pouco de confiança e compreensão, não se preocupe em continuar investigando. Basta ir diretamente para a meditação sobre a natureza do vazio. Então, um pouco a gente pergunta, um pouco a gente procura, né, essa prática de procurar e não encontrar, e um pouco a gente solta. Continuar retornando à fase de investigação, mesmo após obter a confiança, é como continuar acendendo e apagando uma luz sem necessidade. Então, é como se o método discursivo ele serve para nos posicionar. Mas uma vez que a gente se posicionou, a gente não precisa ficar teimando com o processo discursivo. A gente solta. A gente solta. No início é um pouco estranho, porque a gente gostaria que fosse um pouco menos subjetivo, né? Que o processo todo fosse um pouco mais, assim, palpável, né? E a gente tem muito pouca confiança na gente mesmo. A pessoa diz, eu não confio em mim que eu estou fazendo esse negócio certo. Eu não boto a mão no fogo por mim mesmo. Não, eu acho que vai dar tudo errado. Então, a gente não confia muito. Mas o caminho todo, num certo sentido, é sobre essa confiança, né? Se a gente não tiver autoconfiança, a palavra é um pouco estranha, a gente não vai andar. Agora, se aquilo é um tipo de soberba, um tipo de orgulho, também não vai andar. Então, desrespeito, muito sutil, a pessoa gerar confiança numa sabedoria que vai brotando dentro dela. Não é ela não é aquela sabedoria. Ela pode estar certa que ela não é aquilo. Mas aquilo aparece de vez em quando. Aí quando aquilo aparece, ela repousa naquilo. É só isso. Ela repousa, né? Daqui a pouco ela vai perder, né? Não se preocupa. Pode ser que daqui a pouco retorne. Então esse é o desafio da gente, né? Quando a luz estiver acesa, deixe acesa. Só isso. Mais ou menos assim, não atrapalhe, né? Agora que você fez, a experiência apareceu, não atrapalhe pensando mais a respeito, ou querendo tirar uma foto para guardar para depois. Deixa aquilo ali. Quando alcançar o estágio real
de meditação na sua prática, não haverá mais a necessidade de reflexão. Devemos apenas repousar na meditação sem qualquer hesitação. Isso é a familiarização, né? Então, quando a gente começa, é muito difícil, né? Porque a mente, ela não só está acelerada, a energia está confusa, as coisas, elas estão todas externas, separadas, né? Aí aqui, aos poucos, a gente começa a trazer para dentro, a gente começa a olhar para dentro. Aí a gente vai se preocupando menos com o que aparentemente está do lado de fora, e se preocupando menos e como que a gente está posicionado. Aí esse processo é muito interessante, porque aí aos poucos esse lugar vai se acalmando, se aquietando. Por isso que esse é um remédio muito direto e efetivo para lidar com a experiência do sofrimento, a experiência de uma aflição, né? Aí ele fala, no final de cada sessão, dedique todo o mérito para a iluminação de todos os seres. No final de uma dessas sessões aqui que a gente vai fazer, né, de manhã e à noite. Bom, mas aí, vamos pensar, é como se fosse um sanduíche, né? Tem de manhã e tu tem à noite. E no meio vai o quê, né? Qual é o recheio? Entre as sessões, reflita repetidamente sobre como não existe um eu nos skandhas. E veja tudo como um sonho, um filme ou uma ilusão mágica. Então, por exemplo, os skandhas é alguma coisa que a gente vai precisar contemplar, porque ela é uma categoria que vai aparecer muitas vezes para nós. Ela vai aparecer no nosso estudo do Prajnaparamita, ele vai aparecer durante praticamente todo o caminho budista que a gente for encontrar as instruções, os ensinamentos, os roteiros, os 5 skandhas vão estar presentes. Então a gente vai precisar olhar um pouco para eles, né? Então aqui o Kempo, ele traz um jeito muito curto, muito direto de olhar para isso, né? Então basicamente a gente, como que não existe um eu nos skandhas? Então nas formas. Aí a gente não acha que nós somos as formas, mas se alguém vem até a nossa casa e quebra uma xícara que a gente ganhou, sabe lá quando, não sei de quem, aquilo mexeu com a gente. Então, alguém vem e arranha o nosso carro, vem e arranha e quebra a bicicleta, mexeu com a gente sentiu que foi com a gente, né? E assim vai. Ou com uma roupa, ou com um sapato. Então, cada um tem alguma forma que quando mexe com ela, mexe com a pessoa. Então, tem um eu ali que se contorce quando aquilo acontece alguma coisa, né? Então, tem uma forma que tem um eu que está dependendo daquilo. Aí tem forma, aí tem as sensações, né? A gente tem sensações que a gente sendo parte da nossa vida, né? Nós somos aquelas sensações. E assim por diante. Então a gente vai precisar, durante o dia, né, esse recheio, a gente vai estar o tempo todo lidando com formas, com sensações, percepções, formações mentais, consciência. A gente está o dia inteiro lidando com isso. Então, volta e meia, a gente está ali, te dá uma paradinha e olha, né? Como que é essa forma, como que é essa sensação e assim por diante. O Alan Wallace, numa das últimas vezes que ele veio, ele comentou uma, uma dica, né, do próprio Dalai Lama sobre essa prática. Perguntaram para o Dalai Lama como é que ele fazia para contemplar a vacuidade, né? Como é que ele fazia na prática dele. Aí o Dalai Lama disse, olha, eu tenho um momento diário do meu dia que eu tiro para fazer prática, né? Mas o Dalai Lama disse, mas durante o dia, não importa o que eu esteja fazendo, eu estou conversando com alguém, eu estou assistindo televisão, eu estou numa reunião, sei lá, estou viajando. Ele diz assim, pelo menos umas 30 vezes durante o dia, eu procuro dar uma paradinha e olhar para aquilo que estiver acontecendo
e tento ver aquilo que eu estava vendo de manhã, ou aquilo que eu lembro do ensinamento, né? Como que eu vejo isso como sendo a minha mente, não como uma coisa mesmo, né? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu tento ver? Aí o Dalai Lama diz, eu paro um pouco, contemplo aquilo, aí eu solto e sigo fazendo. Quem olha de fora não acha que está acontecendo alguma coisa, mas dentro é como se a gente fosse criando, é como se fossem micro hábitos de voltar para olhar para aquilo, né? Aí segue de novo, aí de vez em quando para e olha de novo, aí solta, né? Eu achei super boa essa dica do Dalai Lama, no caso. Então é isso. Entre as sessões, que é esse sanduíche, né? Reflita repetidamente sobre como não existe um eu nos escândalos. E veja tudo como um sonho, um filme, uma ilusão mágica. Aquilo que parece como um eu não é de fato o seu eu. Então a gente vai precisar olhar, né? Por exemplo, para coisas que já aconteceram com a gente, que nos derrubaram, e a gente pensa, onde é que está esse ser que foi derrubado? O que que ele tem a ver com esse que está aqui agora, olhando para esse passado, né? Como que ele conecta uma coisa na outra, né? Não é de fato o seu eu. Aí ele foi, a gente pensa, bom, agora eu sou eu. Mas daqui a pouco a gente já não acha que a gente é aquele eu. Então, o que que é isso? Como que isso funciona, né? Então, retornar a esse lugar é que vai lentamente afrouxando as cordas que estão super amarradas, né, do samsara. Pensando assim, como podem surgir emoções não virtuosas, como a ganância, o ódio e a delusão? Se elas não estão presentes, né? Ou seja, se essas emoções não estão presentes, como poderia aparecer o sofrimento? Aí desse lugar que a gente não encontra esse eu, de onde vem o sofrimento? Então veja, ele não está se propondo a oferecer uma resposta filosófica para isso. Ele está nos convidando a fazer essa pergunta de maneira muito honesta e olhar o que acontece, o que vem disso, né? E aí repousar, solta um pouco e repousa ali dentro, né? Então, isso é como se fosse uma instrução de como fazer essa prática do pensar, contemplar, repousar, né? Então, aqui ele dá essa dica, né? E aí, a minha sugestão é que a gente tenha o texto mesmo, né? Não um livro inteiro, a gente não vai se propor a ler o livro quando a gente for fazer essa prática, né? Mas, com certeza, tem trechos que marcaram cada um, né? Eu tenho vários aqui que eu sublinhei, que eu anotei em outro lugar. Porque é como se fosse um roteiro, literalmente, que quando tu puxa aquela frasezinha e tu olha para ela. Então ali é como se fosse um microchip que está condensado ali dentro. Aí depois a gente pega alguma outra e para. Se a gente faz isso, por exemplo, com os textos da Sadhana, você vê que a Sadhana é um super microchip, né? Porque aquelas preces, elas são super curtas, elas são frases, palavras no máximo, mas elas são cheias de um significado que nos levam para uma outra dimensão, praticamente, né? Se a gente faz essa prática de contemplação. Então, isso é uma forma de meditação, né? Isso é uma forma de meditação. Mas, especialmente, a gente contemplar isso e ter a experiência de soltar, de repousar um pouco na experiência, ficar um pouco com aquilo, aí de volta de novo, né? Então, isso vai se tornando a prática de contemplação. Então, isso foi a fase 1. Né? Foi a fase 1. Semana que vem a gente vê fase 2. Que é super legal. Chitta Matra.
Bom, mas é um monte de conteúdo, né? Um monte de conteúdo, então eu acho que a gente podia conversar um pouco, saber se faz sentido, né, para vocês isso. Oi, Wagner. Oi, Henrique. E aí, cara, tudo bom? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, né? Show, aham. Você respondeu porque ouviu, né? Mas quem que ouve? Hã? É que eu li esse texto, assim, e aí eu peguei esse capítulo 1 e já faz um tempo, né? Para praticar, assim. E eu fiquei com uma sensação, assim, por exemplo, assim, a gente vai procurando o eu, né? Aí não encontra o eu. Mas, ao final, a sensação que eu fiquei foi, assim, que eu não procurei direito, sabe? Parece que como tu vai, tu procura, tu não encontra. Mas, mas aí tu não encontra porque tu não procurou no lugar certo, não procurou, por mais que o livro que tem escrito isso aqui tu não encontre, né? Não vai encontrar, é interessante que na hora que tu busca, tu não encontra, Ele se mas esconde. mas e aí? Tipo, tu não encontra porque não tem ou não encontra porque... quer dizer, tem uma mudança na mente, né? Dessa noção de não encontrar ser porque tu realmente não tem o que ser encontrado ou não encontrar porque tu não procurou o lugar certo, né? E Uhum. aí eu lembro que eu fiquei com essa sensação, assim, tipo, talvez eu não estou procurando o lugar certo, assim, né? Vai se escondendo. Né? Muito boa essa tua reflexão, porque é assim mesmo, né? Aí, por exemplo, a gente, não tem. Beleza, aí piscou, volta, né? Como é que pode, né? Tu piscou, volta. Esse tipo de questionamento, ele, na verdade, vai começar a ser aprofundado nas visões adiante, né? Porque a gente não está olhando para o cerne de avidia aqui, né? Não é esse o ponto. É mais ou menos assim, é como se tivesse entrado um espinho fundo e paralisou a nossa vida, né? Ou a gente está pregando alguma coisa e pá, no dedo. A gente vê na hora que o universo inteiro para, Olimpíada, CPI, a pessoa esquece de tudo, ela fica olhando pro dedo, né? As tripas saindo do dedo. A gente não tem outra preocupação naquele momento. Aí a gente quer fazer alguma coisa, né? Enfiar na água, no gelo, o que der. É um pouco isso, né? A gente aliviou, mas o dedo segue sendo dedo, né? Esse é o limite Shravaka, né? Mas naquele momento nos ajuda muito. Mas essa pergunta é muito boa, porque essa pergunta ela vai aparecer no texto, porque as coisas são vazias. Mas de onde ela surge? Essa é a última escola, né? As aparências são inseparáveis da vacuidade, mas da onde elas surgem e ressurgem, né? Elas não apenas surgem, mas elas ressurgem. Onde é que elas ficam guardadas, né? Onde é que elas ficam escondidas? Por que que a gente tendo quase que desidratado, né? Quase como pegar um pedaço de maçã, né? Um cogumelo, vamos dizer assim, né? A pessoa faz um shiitake, tira o líquido, né? Aí ele fica desidratado. Mas é como se simplesmente por piscar ele se reidratasse. Ou às vezes nem pisca, né? A gente nem pisca se aquilo já está reidratado, já está inchado, né? Como é que o Sansara incha se a gente aparentemente dissecou ele? Aí essas perguntas elas são ótimas para a gente manter, né? Porque ao mesmo tempo elas nos empurram, elas nos fazem ver o mérito dessa prática e nos fazem ver já também um pouco o limite, né? Porque é como se não tivesse necessariamente dentro do que foi trazido aqui, as palavras que estão como escritas aqui, a gente não consegue adivinhar muito mais adiante, né? Então, por isso que tem, na perspectiva do Dzogchen, vai ter uma diferença entre
a iluminação, a liberação do nirvana. É como se o nirvana ainda fosse uma categoria parcial, não é a liberação final, né? É uma categoria que tem um grau de, vamos dizer assim, de liberação de um sofrimento, mas é como se tivessem dimensões muito sutis que ainda estão presentes, né? Então, essas dimensões muito sutis é só com as ferramentas mais adiante que a gente vai ver, né? Mas essa pergunta é muito boa, porque ela é uma pergunta que vai retornar para a gente, né? Mesmo, ela retorna de muitos jeitos, mesmo que a gente não seja praticante, vamos supor, às vezes a gente para e pensa, né? Mas eu achei que eu tinha superado isso. Por que agora eu estou pensando isso de novo? A gente tem uns karmas que voltam e parecia que a gente tinha resolvido eles, né? Aí daqui a pouco eles voltam. Como que eles voltam? A gente já não tinha visto, né? Já não tinha dado uma palestra sobre como que aquilo não era aquilo. Aquilo volta. Como é que pode, né? É muito interessante olhar para isso. Mas legal, obrigado por trazer isso. Oi, Márcio. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite. Eu tinha lido essa parte, aí eu vinha tentando praticar. E foi bom escutar hoje o final do capítulo, porque eu tinha entendido que a prática era passar o tempo todo investigando eu. E eu ficava... Dá dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Ou divagava e, nossa, tem que voltar, tem que investigar o eu. Descansa, né? Tem descanso, então não precisa ficar o tempo todo. Que bom. Então, tô mais ou menos indo bem até. E porque... Eu indo bem, né? Então, eu investigava o eu, aí tá. Aí eu acabava caindo numa própria definição que o livro dá em outra parte ali, que ele fala que os animais também se identificam com o eu através da manutenção do conforto e bem-estar, basicamente. Uhum. Aí, esse é o eu. Aí eu ficava trancado nisso. Aí, não, mas tem que ter alguma outra definição. Aí investiga, não acha nada. Então, então foi bom saber que o roteiro a gente investiga só no início e segue chama, de certa forma. Mas é isso, eu queria comentar. Não tem... É um pouco, o Lama usa uma imagem muito bonita, né? Que ele diz que é de uma... Eu acho muito perfeita essa imagem, que é uma imagem de um natural desequilíbrio do caminho, né? Porque o caminho, ele se dá por dentro de avidya. A gente não para pensar muito sobre isso, mas o caminho, ele existe, ele acontece por dentro de avidya. Então, o caminho, ele é naturalmente desequilibrado. O caminho, ele não tem como ser equilibrado, porque ele está dentro de avidya. Que chance ele tem de ser alguma coisa pura ou alguma coisa reta? Ele não tem como ser, ele acontece por dentro de avidya. Aí o Lama diz, isso é como caminhar. A gente, quando olha alguém caminhando, a gente não vê, porque aquilo é um pouco rápido, né? Mas pensa, tu bota um pé, e aí a outra perna, ela tá no ar até ela chegar no chão. A gente está sempre sobre uma perna só, na verdade. Se a gente parar para contemplar, né? Quando tá caminhando, tá com uma perna aqui, a outra perna tá lá, quando a outra chega, a outra já sai. A gente está sempre desequilibrado. A gente está sempre desequilibrado. A gente acha que está firme, que a gente está ali caminhando estável. A gente está sempre numa perna só. O caminho é assim que se caminha, né? Mas a gente tem um eu lá que acha que não, que tem que ser reto, que tem que isso, que tem que aquilo, mas não é assim. A gente já caminha torto. Já é meio manco, né? Eu afinar o músculo na tensão ideal, né? É. Então não é a gente poder... Aí quando a gente não se dá conta disso, a gente quer esticar
tipo assim, tem uma perna que vai até o fim, não tem como ser assim. Ela vai ter que tirar o pé do chão para poder dar outro passo, senão como é que ela vai fazer, né? Vai ter que se desequilibrar, não tem como, né? Então isso e é uma coisa que só aprende fazendo, basicamente, né? Ou só se aprende errando. A pessoa não errar, ela não vai aprender, né? Aí um pouco a gente vai fazendo e vai vendo como é que faz. A gente contempla, e pensa, pá, acho que eu forcei muito aqui, eu já não aguento nem pensar mais nessas coisas. Então, a pessoa, pá, acho que eu puxei demais hoje a corda, né? Aí, dia seguinte, a pessoa vai, relaxa. Aí passou o tempo, ela pensa, bom, mas também não aconteceu muita coisa, eu tô mais relaxado, mas e aí? A pessoa pensa, acho que eu fui pro outro extremo hoje. Então, a gente vai afinando, como ele diz, né? Como aquela imagem do instrumento que é afinado. A gente vai afinando como que é, né? Oi, Tamara. Oi, Henrique. Oi, gente, tudo bom? Assim, eu não sei se eu fiz certo e eu acho que eu tô com um Ah, eu problema. acho que não. Então, eu acho que não mesmo. E eu acho que, assim, eu tô com um problema, porque eu tô bem, assim, eu não sei o que fazer, eu tô bem angustiada. Eu acho que eu descobri o meu eu imaginário, assim. Tipo, o eu que eu quero ser, entendeu? E que eu quero muito ser. E aí, eu sei que ele não existe. Agora, isso ficou bem claro para mim. Tipo, ele é o eu que eu sonho ser. Só que eu não consigo deixar de querer ele, entendeu? E aí eu fico sustentando. E aí eu não sei acabar isso, entendeu? E eu acho que tem que acabar, porque, tipo, é só isso que vai fazer sair do sofrimento. Uhum. E aí, quando ele fala que é do apego ao eu, vem a ideia de um outro, né? Quer dizer, isso daí que surge a dualidade e a vidya. Uhum. E aí, quanto mais apegada eu for a esse eu, pior é o negócio. E todo dia eu peço para ser ele. E aí eu não posso mais pedir. E aí agora eu não sei o que eu faço. E aí, assim, eu acho que tem alguma coisa a ver desse eu com a bolha, que eu estou dentro de uma bolha. Só que eu não consigo sair dessa bolha também. Provavelmente. Aí eu queria furasse ela para mim. Me fala alguma coisa que faça essa bolha desaparecer e aí o negócio melhora. Mas a bolha não vai desaparecer, nem o imaginário esse. Porque não tem como deletar. A gente não está aqui para deletar nada, né? Por exemplo, o caminho não é deletar o samsara, né? A gente não vai deletar esses eus imaginários, né? A gente não está aqui para isso, né? Não é um aspirador, né? A gente vai sugar aquilo, botar onde, né? Não tem como fazer isso. Então é como se a imagem que os tibetanos eles usam é a pessoa que vê uma corda enrolada e confunde como sendo uma cobra. Aí a gente olha para aquela corda e é uma cobra. Aí quando a pessoa dá uma olhada, pensa, não, é só uma corda. Então é um pouco isso, a gente dá uma olhada e não é isso. É como a gente acorda dentro de um sonho, pensa, não é só um sonho. Aí tu não precisa brigar com o sonho, né? Então é mais nesse sentido, mas não tem como imaginar que a gente vai parar de sonhar, por exemplo, né? E a gente nunca vai encontrar um ensinamento que vai dizer pra gente parar de sonhar. Vamos dizer pra gente ver que as coisas não são um sonho, mas não que a gente vai parar de sonhar, né? Então é como se a gente precisasse ser menos duro, assim, né? Com a gente mesmo, no fim, né? Com esse eu. Porque aqui parece que a gente está tentando dinamitar ele, pobre coitado, né? E ele está entrincheirado lá, já não sabe mais o que fazer. E nós vamos perder. Se a gente pensar que a gente vai dinamitar, a gente nunca vai conseguir dinamitar, né? A gente vai ter que absorver ele. Mas a gente tem que não se apegar demais, não é isso? É isso que eu não consigo entender. Como é que eu não vou me apegar se eu quero ele? Mas pensa, por exemplo, tu tá dentro de um sonho. Aí acontece alguma coisa no teu sonho. Aí tu te dá conta que é só um sonho. Aí tu não tem mais a aflição se aquilo vai para cá ou vai para lá. Tu diz, é só um sonho.
Aí tu pode rir daquele sonho, tu pode até mesmo imaginar que interessante seria isso e aquilo, mas tu sabe que é só um sonho. Então, tu não precisa ter o sofrimento, a aflição associada, né? Agora, se vamos dizer assim, o apego é super grande, aí tu olha, mas por que será que esse apego é tão forte, né? O que será que... Aí provavelmente não diz respeito à coisa em si, talvez tenham coisas atrás ainda, né? A forma que aquilo se manifesta talvez seja na aparência que tu esteja vendo, mas o que está por trás talvez sejam outras coisas ainda. E aí isso é como se tivesse que deixar um tempo a prática acontecer, para que isso talvez se revele, né? Aí não tem como acelerar isso, né? Tu segue olhando. Provavelmente não é, porque a forma, ela é quase uma desculpa, mas tem mais coisas atrás, sempre, né? Mas a gente não vê, porque a forma rouba a nossa atenção. Mas tu não briga contigo mesmo. A ideia não é essa. Não é brigar com a gente mesmo, não. Ah, sim, deixa eu só fazer uma pergunta bem rápida, então. Então, eu posso continuar desejando esse eu, sei lá, porque, tipo... sei lá, vou tirar... Porque, assim, até coloquei lá no Canvas. O eu que eu quero ser é um eu bom, um eu que faz bem para as pessoas, o eu que é que as pessoas gostam, porque você também faz bem para elas, as pessoas também gostam de você por isso. É esse eu que eu quero ser, e eu peço ele todos os dias. E eu sou apegada, eu quero ele, eu não quero largar ele. E aí, tipo, mas aí, se eu não for aspirar isso, o que eu vou aspirar, então? É lógico, tu aspira isso. Isso com certeza. Mas é ótimo. A questão é que mesmo que tu seja uma boa pessoa, sempre vai ter gente que vai olhar e vai dizer que pessoa fingida. Sempre vão ter pessoas que vão olhar pra gente e vão fazer assim, ó, e vão nos desmontar. Pode estar certa. Pode estar certo. É questão de tempo até essas pessoas aparecerem. Elas precisam aparecer. Na descrição do Vajrayana, esse é o papel das Dakinis, né? As Dakinis vêm e tiram o tapete. Mas não te preocupa, no tempo certo elas vêm. Então tá, vou tentar aqui. Tu faz metabhavana para ti mesma. Isso é super bom. Tu pode, por exemplo, antes de tu encerrar essa prática da contemplação do eu que tu não achou, tu faz metabhavana. Termina com metabhavana. Isso é super bom. Para ti mesma, né? Essa coisa Fernando Pessoa, para esses eus imaginários, tu faz para eles também. Que eles sejam felizes, se afastem do sofrimento. Tu faz para eles também. E aí, o que eu coloquei lá no Canvas, o que eu pensei, assim, que seria... Eu não vi o Canvas ainda, eu vou ver amanhã. Se a gente conseguisse usar esse eu só na parte boa, entendeu? Quando você está conseguindo fazer coisas boas, que legal, aí você usa. Aí quando você vê que você fez alguma coisa que não foi tão boa e você fica triste, aí você poderia, tipo, largar o eu. Seria bem bom, né? É, mas o que a contemplação da vacuidade vai nos mostrar é que o mundo ele não se divide em certo e errado, em bom e mal. E isso é um pouco chocante. Então o mundo ele não é uma coisa binária assim. O mundo ele é super complexo, né? Então é como se essas aspirações elas começassem a cair por terra porque a gente começa a se dar conta que mesmo aquilo que parece ser bom não é aquilo tudo. E aquilo que é mal não é tão ruim, talvez. Esse é um paradoxo, né? É um paradoxo. Porque não é que a gente esteja abandonando uma perspectiva de ética ou de cuidado. É que não tem conserto.
Então, a vacuidade, né, essa contemplação da originação dependente, né, que a gente está só começando aqui, ela vai revelando isso para nós, né? As coisas, o mundo não é bom e mal, ele não tem uma faixa de Gaza no meio, né? E essa dualidade aí do bom e do mal deve ter alguma coisa a ver com o apego ao eu, que eu tenho que largar. Mas, por exemplo, a gente vai por partes, né? Então é como se tu tivesse te dado conta disso, e tu relaxa um pouco, né? Relaxa, tu não vai resolver isso. Aí tu olha, mas quem é esse eu que quer resolver? Aí tu toma isso como tua prática, né? O que é esse eu que está preocupado agora que tem que resolver tal coisa, né? O que é esse eu que está agoniado, né? Aí tu olha, aí tu faz metabávana para ele também. Vou pedir para achar o botão do relaxa, vai ser bom. Mas obrigada, ajuda bastante. Oi, Ivan. Oi, Henrique, pessoal. Na verdade, eu queria trazer um pouco assim meio que uma experiência de mundo real, meio que surgida durante esse período, né, disso. Eu trabalho no órgão público que tem por característica ser dirigido por autoridades. Em Brasília. Isso, Brasília. Tá bom. Está sendo gravado, tu não precisa falar muito. Não vou falar, não, mas vou nem falar qual que é o órgão, porque não é importante. Não, tudo bem. Uma das, vamos dizer assim, dos desdobramentos disso, quando você trabalha muito com a autoridade, no ambiente de trabalho, é o assédio moral. E talvez a principal característica de assédio moral seja justamente isso, ele impacta diretamente nos eus, né, nas noções de eu, né, que as pessoas têm. E evidentemente, eu estou no meio de uma situação dessa, né, de trabalhar com uma pessoa assim, né, uma autoridade que provoca isso, e que causa muito sofrimento mesmo para várias pessoas que, por razões profissionais, lidam com ela. E é uma coisa séria mesmo, assim, de gente que já sai direto para o departamento médico, para terapias. E assim, esse órgão ele tem uma comissão que foi criada justamente para receber as denúncias e trabalhar um pouco com isso, junto, inclusive, com essas autoridades, né? E essa semana, eu pessoalmente estive no meio dessa situação onde cabia a mim, né, de alguma forma, conversar com esse pessoal dessa comissão, né, sobre essa pessoa, né, especificamente, para dar um pouco de subsídio para a comissão, para que ela pudesse operar. E aí, eu pensando nesse estudo nosso, são duas coisas. Uma é sobre isso, depois é uma outra pergunta. Mas nesse processo de estudar isso, e de praticar isso, e de meditar isso, e de contemplar essa coisa do não eu, eu percebo claramente que me ajuda no que diz respeito à minha relação com essa pessoa. Me faz compreender um monte de coisa, me faz, vamos dizer assim, manejar um pouco a situação. Só que isso não neutraliza a pessoa. Essa pessoa existe. Ela está lá todos os dias, e todos os dias, várias vezes por dia, ela causa sofrimento a um monte de gente. E pessoas que não têm acesso a isso, né? Eles não olham para o mundo, o olhar deles não é a partir dessa coisa do não eu, da natureza do vazio. Elas realmente sofrem porque tem alguém que causa sofrimento para elas. Então, trazendo isso para a questão do não eu, assim, da contemplação do não eu, uma outra situação é que, assim, lá eu estudo psicologia, né, e por conta disso eu tenho visto muito
com muita frequência as pessoas falarem, principalmente psicólogos, tal, falarem da tal do positivismo tóxico. Mas assim, eu nunca escutei ninguém falando sobre negativismo tóxico. Então, assim, para mim, eu já parto do princípio que se existe uma coisa, um conceito de positivismo tóxico, deve ter também do negativismo tóxico, até porque o padrão, assim, o default da gente é um pouco ter esse olhar negativo. Inclusive, quando a gente fala, né, da questão do não eu, aborda isso e contempla isso, é sempre a partir desse discurso de sofrimento. E a minha pergunta é: existe no budismo, Henrique ou alguém daí, um outro viés de contemplação dessa história do não eu, que não seja por essa via que eu vou botar entre aspas de negativo, ou seja, tratando do sofrimento? Existe um viés que aborde essa coisa do não eu, também do ponto de vista, vamos dizer assim, do que dá certo, do que não causa sofrimento? Existe uma maneira... Eu sei que, fazendo essa prática da coisa da natureza do vazio aqui, de certa forma, a gente maneja a mente da gente para obter resultados bons, né, para sair do sofrimento. Mas a abordagem sempre questão do sofrimento, existe sofrimento, eu sofro por isso, esse apego e tal. Existe algum ensinamento, alguma discurso assim, com sinal trocado dentro do budismo, dentro do Dharma? É porque, especialmente, por exemplo, nessa linha, como a gente está olhando aqui, a palavra utilizada é sofrimento, mas ela pode ser vista como dukkha. Então, quando a gente olha, ao invés de olhar como sofrimento, a gente olha como dukkha, a gente está percebendo que felicidade condicionada, sofrimento condicionado. Então, a palavra ganha é como se ela ganhasse elasticidade, então não diz respeito ao sofrimento, porque sofrimento é como se fosse uma coisa, como tu diz, a gente olha sempre como se fosse alguma coisa negativa, né, que está doendo, é como se tivesse sempre uma coisa um pouco dramática sempre, né, e uma conotação negativa, quase que via de regra. Mas quando a gente olha na perspectiva de dukkha, que é uma felicidade condicionada, que a gente lida, ou pelo menos percebe como se fosse uma felicidade condicionada, a gente vê que aquilo também, a gente não vai encontrar um eu que a gente olhe profundamente e encontre. O que acaba acontecendo muitas vezes é que uma das vantagens vamos dizer assim, do sofrimento, né, como a gente entende, é que ele tem a capacidade de nos fazer parar. Enquanto que a experiência que a gente vai chamar de positiva ou de felicidade, ela é como se ela nos empurrasse, né? É como se fosse um embalo que a gente não necessariamente consegue parar tão facilmente. É como se fosse mais difícil, mais desafiador aquela engrenagem se revelar. Enquanto que uma das vantagens do sofrimento, que a gente agora usando uma linguagem muito grosseira, né, de dualista, que a gente vai chamar então de negativa, é como se tivesse uma vantagem que a engrenagem da maneira pela qual a realidade se apresenta, ela agora consegue ser vista. Porque a gente naquele momento quer se livrar daquilo. Então a gente para olhar. Agora, quando a gente está indo aparentemente bem, a gente não consegue pensar em parar. A gente não consegue. A gente até pode parar, pensar um pouco, mas não faz muito sentido, porque tão pronto tem uma outra coisa. Trungpa Rinpoche, ele diz que desejo e apego é quase, ele diz assim, isso é como um sorvete. Tu não precisa mastigar, tu bota na boca, tu já engole. Blup. Então, no Tibete eles usavam a expressão que era leite e mel. Tu não precisa mastigar, tu não precisa deglutir ou qualquer coisa. Tão pronto tu bota na boca que aquilo já desce. Então é mais difícil, né?
Agora, se tu te depara com uma coisa que tu não consegue engolir, aí tu pensa, o que eu mordi? A gente para, que custo é esse? Mas se aquilo desce redondo, a gente não vai parar para ver o que tem ali dentro, a gente vai engolir. Então, esse é o desafio, né? Mas mais adiante no Vajrayana, essas práticas, essas questões, elas vão aparecer, porque eles vão dizer assim, beleza, mas se você não atravessar desejo e apego, olhando para desejo e apego, você não atinge iluminação, porque você vai seguir renascendo. Porque o que faz você renascer é você estar identificado com desejo e apego. Então você nunca vai ultrapassar os bardos se você não ultrapassar desejo e apego. No sentido que aí talvez a gente possa chamar de positivo, né? Depende. Então, mais adiante, essa perspectiva vai ficando mais clara. Mas é como se nesse momento fosse uma coisa mais enfermaria, sabe? Primeiros socorros, assim. Esse é o início, né? Entendo. Então tá bom. Obrigado. Então, gente, a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade, Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lobcho sun ring lo che zan nin sa sun cha par pel dro cho sun não madam hidrau do sung de show.